Dentro da série Instituto Gunnar Vingre, vamos estudar com o pastor Afonso Chaves o nascimento de Jesus. Hoje nós damos prosseguimento ao nosso estudo nas Sagradas Escrituras, agora no livro dos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Tendo já sido exposta uma introdução a estes livros, nós vamos dar agora continuidade ao estudo do texto propriamente dito, mas fazendo uma narrativa em sequência cronológica, passando pelos 4 livros, e isso simultaneamente, ou naqueles livros em que o assunto estiver sendo citado. Preferimos fazer assim do que estudar primeiro Mateus e depois se formos estudar Marcos, em sequência, e Lucas e João, vamos ver que estaremos repetindo as mesmas coisas, em pontos em que eles também narram o mesmo assunto. Assim, com uma passada, vemos as mesmas narrativas nos 4 livros dos Evangelhos. Primeira coisa que ainda queremos colocar dentro de um título de introdução aos Evangelhos, lembremos que estes livros são justamente a ligação de uma informação que temos antes, que nós chamamos de Velho Testamento, Antigo Testamento, para agora uma revelação que Deus dava ao mundo, conforme disse, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Observe que, na verdade, o que nós temos em todas as palavras do tempo anterior, foram as promessas que Deus fez no passado, muitas coisas anunciadas por Deus, e agora tem o seu cumprimento em Cristo Jesus, e agora narrado pelos 4 evangelistas. Então, justamente, os evangelhos são esta ligação. E, num aspecto de ligação, temos o livro de Mateus, capítulo 1, verso 1, fazendo esta junção do Antigo com o agora revelado em Cristo Jesus, na expressão livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E vamos ter então o início de todo o nosso assunto. E nós vamos pegar aqui mesmo, neste assunto das genealogias de Jesus. Dos 4 evangelistas, somente Mateus e Lucas é que se detêm nesse particular de dar a origem genealógica de Jesus. Observem em Mateus, no primeiro capítulo, os primeiros versos, que nós temos a colocação da descendência de Jesus, numa sequência que por ele foi escolhida, em que ele apresenta, depois do verso 1, uma sequência de fatos, começando em Abraão. Verso 2, Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E segue toda esta sequência até chegar a Cristo Jesus. Muito bem. Se formos observar genealogia, comparando Mateus com Lucas, e isso está no capítulo 3 de Lucas, a partir do verso 23, nós temos uma colocação já diferenciada. Se essa sequência de Mateus é descendente, a de Lucas é ascendente, porque a palavra é ao contrário.
começando por Jesus. Assim, no capítulo 3, a partir do verso 23, temos toda a sequência mostrando que o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José, e José de Eli. E vai seguir a sequência até no verso 38, que também lemos agora, e Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Então observe que a genealogia descrita por Mateus começa em Abraão e chega em Jesus. Já em Lucas começa em Jesus e ascende passando por todos os patriarcas, Abraão, Noé, e vai a Adão e Adão de Deus. Dentro daquela característica que apresentamos antes, de que Lucas é muito mais detalhado, preciso nas suas informações. Duas genealogias, se forem comparar, as duas não estão bem concordes nos nomes. Por quê? Explicações dos eruditos são muitas. Mas entendamos, observando o livro de Mateus, e os irmãos que nos acompanham podem deixar aberto Mateus e Lucas capítulo 3, observem que em Mateus está uma sequência mais ou menos dentro de um padrão popular, colocando os nomes das genealogias em grupos de nomes que entendemos ser um processo de memorização para facilitar para o povo. Porque logo à frente vamos encontrar no verso 17 a expressão de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, Jesus, 14 gerações. Mostrando uma divisão, parece, didática, que Mateus apresenta. Enquanto que Lucas é preciso, vai de nome a nome por todo lado. Mas ainda assim, observem que em Mateus temos a citação de Davi na genealogia de Jesus, para mostrar que cumpria-se aquilo que foi prometido por Deus. O Messias viria de Abraão, de Isaac, em Isaac ficou em Jacó, não estando em Esaú. Depois de Jacó viria por Judá, a tribo de Judá, e dentro da tribo de Judá, na família de Davi, e obedece à sequência. Então aqui está, conforme já citamos na introdução anterior, Mateus sempre preocupa-se em apresentar nomes que qualificam o cumprimento em Jesus de todas as promessas que Deus fez aos antigos, aos patriarcas. Em Davi há uma diferenciação na sequência da revelação ou o registro de Lucas. Temos Mateus dizendo que após Davi vem Salomão, verso 7. Enquanto em Lucas capítulo 3 já não temos a citação de Salomão. No verso 31 de Lucas capítulo 3, cita Davi e, na sequência, Natã. Observem bem essa diferenciação. Um cita Salomão na sequência e outro cita Natã, mostrando que há lacunas de nomes nessas duas colocações. Mais à frente ainda, vamos ver que as duas concordam em mostrar a genealogia de Jesus indo a Zorobabel. Mateus capítulo 1, verso 13. Enquanto que em Lucas capítulo 3, já temos no verso 27 falando de Zorobabel. Então, como se os dois estivessem contando a genealogia, se encontrando e divergindo
comparando uma à outra. Agora, como terminam estas sequências nas genealogias? Observando Mateus, nós temos que o início diz, verso 1, livro da geração de Jesus, em seguida, verso 2, Abraão gerou Isaque, e lá à frente, ao concluir, diz que, verso 16, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Quem é, vamos dizer assim, na ascendência de José, o citado por Mateus? Lendo o verso 16, Jacó. Então Jacó seria o pai de José. Mas lendo agora Lucas, que é mais preciso, mais exato em todos os detalhes, já apresenta uma grande diferença. Qual é a diferença? Apresenta que primeiro Eli, depois José, que é o esposo de Maria. Nos estudos dos eruditos, dizem eles que, na verdade, esse filho de Eli, José, filho de Eli, seria correto colocar José, genro de Eli, mostrando aqui uma descendência não em José fisicamente, mas em Maria. E o pai de Maria seria então o chamado aqui em Lucas capítulo 3 como sendo Eli. Então, se é assim mesmo, Mateus mostra a genealogia de José como o homem, cabeça do lar, e que diante dos judeus não teria problema nenhuma, ainda que José carnalmente não gerou a Jesus, mas por direito é o pai de Jesus, como lemos no princípio, que Jesus cuidava de dizer que era filho de José, filho de Eli, filho, e vai seguindo a sequência, como todo bom judeu teria que decorar toda a genealogia da sua família. Jesus tinha esse cuidado. Mas Lucas, então, colocando essa ascendência em Jesus, já coloca pelo sogro de José, mostrando que também por Maria, Maria também é descendente de Davi e cumpre-se a palavra de Deus. A descendência na família de Davi. Essa é a promessa do Senhor. E não poderia falhar ter essa situação que os homens poderiam questionar, porque a virgem é que daria à luz um menino. Então, Lucas está aí com a colocação de uma ascendência através de Maria. Fisicamente falando, se alguém se preocupa com o DNA de Jesus também, que hoje é uma ciência conhecida por muitos. Mas observem, todas essas colocações são para explicar a genealogia contada ou apresentada diferente por Lucas e por Mateus. Mas isso nunca foi questão de discussão entre outras pessoas, porque entenderam as razões e entendem e têm como comum entre os judeus essa forma de simplificar, saltar nomes na genealogia para abreviar e ter os nomes definidos numa sequência de nomes mais destacados. Continuemos um pouco mais no nosso estudo. Num chamado segundo capítulo, nós vamos ter agora a existência de Jesus antes de vir em carne. Colocando os fatos em ordem cronológica, precisamos então abrir em João capítulo 1. Como nós dissemos, João apresenta Jesus como Filho de Deus. Não trata Jesus como um homem, mas já direto como Filho de Deus. E como Filho de Deus, João já entra na sua natureza, na sua divindade, direto, ao dizer no capítulo 1 de João, verso 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verso 2, ele estava no princípio com Deus,
Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Verso 10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Verso 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Verso 14. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Olha que bonita palavra. João coloca mesmo a narrativa em nível mais espiritual do que os outros, mas todos se completam. É a propriedade que há em Deus de, nas muitas diversidades, fazer um todo mais completo. Muito bem, observem que outros não falaram dessa divindade de Jesus, da sua existência anterior. E nós precisamos considerar isso. Abrindo a palavra em João ainda, capítulo 8, nós vamos encontrar a partir do verso 56, Jesus em conversa, ou mesmo, mudando a palavra, em discussão com os fariseus, chegou a dizer: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o, e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos, e viste Abraão? Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então, João apresenta uma discussão com os fariseus em que Jesus falou claro dessa sua situação, natureza de filho de Deus. E se lembrarmos da oração em João capítulo 17, Jesus chega a citar: glorificam com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então mostra este aspecto de um Jesus que muitos só o entendem nascendo em Belém para cá, esquecendo que ele, na verdade, com o Pai, são um só. Eu e o Pai somos um. É uma unidade que foge ao entendimento nosso, mas se quisermos qualificar, abrir mais, interpretar, discorrer mais sobre aquilo que o Senhor falou, às vezes nós acabamos acrescentando palavras impróprias. Jesus disse: eu e o Pai somos um. E João disse: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Pronto. Não falou muito, mas já falou bastante no sentido da compreensão da divindade em Cristo Jesus. Muito bem, indo à frente, como que num capítulo 3, nós temos agora o nascimento e a infância de Jesus. Agora sim, vamos entrar no nascimento e infância de Jesus. Mas, como Lucas é um historiador, uma pessoa que se mostra culta, organizada, antes dele falar diretamente de Jesus, encontramos no Evangelho de Lucas, ou segundo escrito por Lucas, palavras ou narrativas dos antecedentes, o que havia antes, ou o que aconteceu antes de Jesus se manifestar. E aí temos Lucas capítulo 1, verso 5, dentro daquela precisão de datas e tempos, Lucas diz: existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias. Aí, ó, como ele vai lá um tempo antes para falar mais alguma coisa. A sequência desses versos vai dizer que a mulher de Zacarias, este sacerdote, era Isabel. Vai falar que os dois eram justos diante de Deus, diz que eram já de idade avançada,
Não tinham filhos, porque Isabel era estéril. Muito bem. Lucas continua. Dentro do rodízio do serviço na casa de Deus, chegou a vez de Zacarias, este sacerdote, e queimar o incenso, algo que era feito todos os dias de manhã e toda a tarde. E lá vai Zacarias, entra no templo, no lugar santo, para queimar incenso. Que surpresa e que espanto! Há um ser, um anjo, ao lado do altar do incenso. Naturalmente ele tem o seu temor. O anjo diz para não temer, porque vem a ele com palavras boas, notícia boa para ele. E diz a palavra assim, no verso 13. Mas o anjo lhe disse, Lucas capítulo 1, verso 13. Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. João. E mais à frente, no verso 15, porque será grande diante do Senhor, de Deus, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. João, já como que chamado para o nazireado, nazireu de Deus. Verso 17, e irá adiante dele, adiante do Senhor Deus, no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor Deus um povo bem disposto. Que coisa linda, que mensagem boa para um pai receber. E para esse Zacarias que já era idoso, sem filhos, que promessa gloriosa. É o mesmo Deus de Abraão que tem poder para fazer prodígios no tempo que lhe apraz. Verso 19 de Lucas ainda. Aqui o ser angelical se identifica. Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. É o mesmo Gabriel que por Deus foi usado para levar mensagens a Daniel em estudos nossos anteriores. Mesmo Gabriel. São poucos os anjos cujos nomes nós conhecemos. Miguel, o arcanjo, e Gabriel. Se existe algum outro, não tenho ciência, não consta no texto sagrado, que é o cânon que nós temos conosco. Continua, verso 20. Os irmãos, sabendo, tendo lido anteriormente, que este Zacarias era justo, ele acreditou? Não acreditou. Não há uma palavra declarada de incredulidade ou de não crer. Mas o anjo deve ter percebido e, por revelação de Deus, etc., já falou logo. E o verso 20 traz para nós o que o anjo fala em consequência. Diz, todavia ficarás mudo e não poderás falar, até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Muito bem. E aí está Lucas indo lá atrás, falando do nascimento de João, como foi a história de seus pais. A narrativa segue, que com essa conversa lá dentro do sacerdote com o anjo Gabriel, o tempo passou e o povo estava lá fora. No tempo antigo, o povo ficava fora do santuário, não entrava, só o sacerdote queimando o incenso, representando a oração do povo, e o povo lá fora. E o povo já estava impaciente, porque Zacarias entrou e não sai mais. E quando saiu, mudo, gesticulando, sem poder falar. Mas o povo entendeu, ele teve
alguma visão lá dentro. E segue-se. E diz a palavra que Zacarias, terminado o período do seu serviço ali na casa de Deus, voltou para a sua terra, para a sua casa, e vai acontecer de fato que Isabel, neste tempo, vem a conceber e se acha grávida na sua velhice. Na sua velhice. Muito bem, aqui um fato que antecedeu. Agora vamos para o passo seguinte, que é Lucas também quem revela como é que acontece o fato de Maria ser envolvida nesta história. A palavra diz, no verso 26 de Lucas, capítulo 1: E no 6º mês, foi o anjo Gabriel, o mesmo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. Qual era essa virgem? Maria. Segue a narrativa do texto. Já o anjo chega saudando a Maria com aquelas palavras tão conhecidas: salve agraciada, o Senhor Deus é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela aquele anjo e ouvindo estas palavras, ficou turbada e considerava aquilo. E diz em seguida o anjo para ela: Maria, não temas, verso 30, porque achaste graça diante de Deus. E a sequência das palavras: eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. Na sequência: será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. Verso 33: e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Imagine uma moça recebendo uma palavra dessa. Que coisa sublime para um filho que vai ter. Mas o anjo entregou tudinho. Observe que o anjo não foi resumido, falou bastante. Ela é escolhida por Deus, concebendo um filho que teria o nome de Jesus, seria chamado Filho do Altíssimo, teria o trono de Davi num reino que é eterno. Está completa a mensagem. Na verdade, verso 34, a gente observa que Maria não se espanta, tal como Zacarias se espantou com a presença do anjo no santuário. Precisamos entender isso, porque nem sempre o anjo aparece de uma forma poderosa. Ele pode esvaziar-se do seu poder e glória e apresentar como ser humano igual a um outro qualquer. Lembre-se daquela aparição dos 3 mensageiros que chegaram a Abraão. E dos 3 mensageiros que chegaram a Abraão, eles sentaram na sombra, comeram com Abraão, e etc, etc, como homens normais. Mas um deles era o próprio Senhor Deus, com quem Abraão entendeu, percebeu como, não sabemos, mas dialogou com ele longamente. E agora Maria não se mostra surpresa. Pode ter sido por isso. O anjo não veio com glória e poder celestial. Assim, no verso 34, a única coisa que Maria coloca é o fato dela ser, na verdade, ainda virgem, não ter conhecido homem e como isso poderia acontecer. Agora paremos. Quando a palavra diz que ela estava desposada com José, precisamos entrar no costume do passado, que já um tempo antes, os pais já escolhiam, vamos dizer assim, aqueles que seriam companheiro ou companheira de seus filhos, e os pais tratavam que num tempo devido, José estaria já com Maria e Maria com José. Isso é chamado desposório.
até que se chegasse o tempo em que os pais iriam caminhar um para o outro. Então estavam, como hoje, vamos dizer, noivos. Só que naquele tempo não tinha namoro como hoje tem e nem noivado. A coisa era muito mais, vamos dizer assim, dentro daquilo que os pais estabeleciam e daquilo que cada um tinha de confiança que Deus iria operar no tempo devido. Então, eram noivos. Eram o quê? Desposados, sem antes terem se ajuntado ainda. Por isso que Maria apresenta: não conheço o varão. Mas o anjo responde com forma simples aquilo que é um mistério. Ao dizer no verso 35, respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Uma operação direta de Deus, sem questão humana, sem intervenção de um homem masculino. E para fortalecer ou clarear a fé de Maria, o anjo acrescenta no verso 36: e eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. E o verso 37, porque para Deus nada é impossível. Poucas palavras, mas diretas na sua simplicidade. E Maria parece que entendeu tudo. Que disse Maria então: eis aqui a serva do Senhor Deus, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Ela aceitou aquilo que nunca tinha acontecido antes, mas crendo que Deus faria. E assim foi, indo para o verso 39, Lucas detalhado. Naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá. Se ela ficou sabendo que a prima dela, já idosa, Isabel, estava grávida de 6 meses, ela correu. Observe que para aquele tempo ela devia ser um pouco corajosa, né? Porque saiu de Nazaré, na Galileia, e foi para as montanhas de Judá, à casa de sua prima Isabel. Muito bem, entra ela na casa de Isabel, sua prima. O que acontece ao entrar ali? Diz assim a palavra no verso 40. E entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo, a mãe de João Batista. Verso 42, temos que ela saúda a Maria, dizendo: bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto? A mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor. Olha como que a comunhão com o Espírito de Deus, a liberdade do Espírito de Deus na pessoa, revela tudo. Revela tudo. Imaginemos Isabel grávida, 6 meses, algo adiantado. Só ouvir a voz de Maria, João Batista já escutou e já regozijou no ventre. Coisa que acontece em Deus. Isabel, naquele fato, é cheia do Espírito Santo e sem entender nada, nunca ter ouvido, declara tudo. Ela entendeu. Estava chegando a mãe do seu Senhor. Qual Senhor? Deus. Ela não viu o ventre de Maria. Ela não sabia que Maria estava grávida. Mas ela, pelo Espírito de Deus, já sabe que é menino e é o próprio Deus ali presente. É o próprio Deus ali presente. Observam que em Deus se pode saber e fazer e que pode acontecer. Coisas tremendas. Agora eu tiro uma liçãozinha para nós aqui.
Com 6 meses, então, João Batista já tinha entendimento pelo Espírito de Deus. Segunda coisa, qual era a idade de Jesus no ventre de Maria? Qual é o tempo de gestação de Jesus no ventre de Maria? Para sair da Galileia e ir para a Judéia, quantas horas será que leva a viagem? Ou quantos dias? Então, se alguém entender, entenda que Maria, com poucos dias de gravidez, mas ali já estava aquele que é o Criador de todas as coisas. Nós estamos vivendo um tempo de que as pessoas tratam de aborto e desprezam as gestações. Tem até a pílula do dia seguinte, mas quantos não estão sabendo que estão matando vidas que em Deus já estão completas? Quanta discussão filosófica e científica na medicina também, falando que depois dos 3 meses, que nada, gerou é vida. É vida. Aqui temos um exemplo claro, com dias de vida no ventre de Maria, ali estava o Todo-Poderoso. Precisamos ter cuidado, né? Quanto desprezo à vida, quantos abortos, quantos assassinatos então? E como vai ser naquele tempo? Só um testemunho, eu sei de irmãs que tiveram a perda de seus filhos, mas Deus já declarou para estas pessoas, essas irmãs, que eles são vidas geradas. Inclusive, de uma delas mostrou já na ressurreição a sua sepultura, vamos dizer, de um infantil ali sepultado, levantasse um varão inteiro, maduro, homem completo para o arrebatamento da igreja. Quanta coisa surpresa não vão ter naquele dia que Jesus vir. Quanta coisa. Para minha esposa mesmo, quando ela orava a respeito dos filhos, 6 filhos, ela foi falando de um para um, orando a Deus. Mas ela parou porque para ela acabou no 6. Aí Deus começou a falar o 7º, o 8º, e foi falando aquelas que ela perdeu. Mas para Deus, são vidas. E que talvez possamos estar vendo lá na eternidade. Porque Deus é poderoso para dar vida completa a seres que não tiveram oportunidade de ter uma vida extensa na face da terra. Mas continuemos um pouco mais. E segue-se então os fatos desse encontro de Maria e sua prima Isabel, em que também Maria vem ser cheia do Espírito Santo e tem aquela palavra, aquela poesia, aquele cântico de Maria que segue-se depois, a partir do verso 46. Maria diz: a minha alma engrandece ao Senhor Deus, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Observe que há louvor a Maria, mas não existe adoração. Louvor, reconhecimento da obra de Deus, a exaltação do instrumento que Deus tomou, sem problema, mas não pode adorar. E ela mesma se coloca como serva do Senhor, instrumento da obra poderosa dele. E o verso 56 diz: e Maria ficou com ela, com Isabel, quase 3 meses, e depois voltou para a sua casa. Muito bem, aí está uma sequência. Nascimento de Jesus, mas ainda não temos o nascimento de Jesus. Temos uma sequência de fatos antecedentes, se anunciando João, que vai nascer, anunciando Jesus, que vai vir também à luz. E, nesse meio tempo, observe que Lucas continua com detalhes. Verso 57.
e completou para Isabel o tempo de dar à luz e teve um filho. E aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar o menino. Eles chamavam Zacarias, o nome de seu pai. E respondendo sua mãe, disse: não, porém será chamado João. Verso 62, perguntaram por acenos ao pai como queria que lhe chamasse. E pedindo ele, Zacarias, uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo: o seu nome é João. E logo a sua boca se abriu, a língua se lhe soltou e falava louvando a Deus. Todos esses fatos, irmãos, estão acontecendo em meio de povo crente, Israel de Deus, entre pessoas fiéis. Observe que Israel era uma nação pobre, dominada pelos romanos. Quem governava em Jerusalém eram estrangeiros. Meu Deus! E tinha uma classe sacerdotal toda política, cheio de fariseus, ou seja, fingidos, só de aparência. Mas isso não impede de alguém que queira servir a Deus de ser fiel. O meio não atrapalha aquele que quer ser fiel a Deus, não atrapalha. Continuemos. Nesse momento, é a oportunidade de Zacarias ser cheio do Espírito Santo. E ele mesmo passa agora a louvar a Deus, segundo a operação do Espírito de Deus nele. Por exemplo, o verso 67 diz: e Zacarias, seu pai, aquele que até então estava mudo, foi cheio do Espírito Santo e profetizou dizendo: bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo. De quem está falando Zacarias? Não está falando de João. Ali está no meio de assunto do nascimento da criança, João. Mas ele está falando da poderosa salvação que Deus estava levantando. Agora, verso 74. A operação de Deus era de conceder-nos que, libertado das mãos dos nossos inimigos, o serviríamos sem temor. Verso 76. Agora volta-se para João. E tu, ó menino, um recém-nascido, de 8 dias só, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de vir ante a face do Senhor Deus. 77. Para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no perdão, na remissão dos seus pecados. 78. Pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou. Paremos. Como é que Zacarias se refere aqui? Ao Oriente do Alto. O que é o Oriente do Alto? O Oriente é o nascente do sol. Ou seja, a luz que é do alto veio à terra. Palavra de Cristo, Jesus, a luz do mundo. Observe que bonito como que ele chama Jesus. O Oriente, a luz do alto, veio até este mundo. Verso 79, para alumiar os que estão assentados em trevas e sombras de morte. Verso 80, e o menino crescia, referindo-se a João, e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos, até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Observe o isolamento do mundo, dos prazeres do mundo, das complicações do mundo, para estar à disposição de Deus. Muito bem, estamos no capítulo Nascimento e Infância de Jesus, mas observe quanta riqueza de informações Lucas presta para nós. Muitas coisas, antes de falar propriamente do nascimento de Jesus. Agora, colocando mais um fato,
Não é Marcos que diz, não é João, é Mateus agora. Portanto, vamos a Mateus capítulo 1, verso 18, quando nós temos uma revelação de um outro fato que acontecia longe dali. João está nas montanhas de Judá e Maria já retornou para casa, para Nazaré, na Galileia. Agora observe, saiu a jovem esguia Maria e voltava 3 meses depois. Como que ela estava agora? Já um pouquinho avançada em sua gestação. O que acontece que Mateus revela a partir do verso 18, diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido o Espírito Santo. 19. Então José, seu marido, como era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Paremos. Vê a surpresa do José. Lá vem Maria. Ele dá uma olhadinha para ela e nota que tem algo diferente. Ela está grávida. E lá ele pensa lá com a sua mente: não fui eu. Se não fui eu, ela adulterou? Se ela adulterou, se ele abre a boca e fala: Maria, que estava desposada comigo, voltou grávida, mas não fui eu, o que aconteceria com Maria? Pela lei mosaica, seria apedrejada. Mas ele era justo, não quis nem fazer juízo. E para não infamá-la, falar uma coisa que seria mal para ela, ele prefere o quê? Vamos embora. Sumir. O máximo que vai acontecer é que eu fui um pai desleixado, um marido negligente. Abandonei a esposa quando estava grávida. Pelo menos ela não está em perigo. Observe esse comportamento, né, irmãos? Enquanto muitos hoje iam colocar na notícia populares. Parece que tem prazer em apontar erro, tem satisfação em ver o errado e isso sendo publicado e comentado. Mas ele era justo. Nem uma coisa, nem outra. Preferiu levar o dano consigo só. Ser marido e pai negligente do que muito bom. Quer fugir, quer ir embora. Mas é aí que vem a intervenção de Deus, quando no verso 20 temos a revelação que um anjo de Deus lhe apresenta em sonhos e diz para ele desta forma, verso 20: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E o anjo continua a explicar em sonho para ele: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Olha que clareza. E diz que José despertou do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. E mais um ato bonito de um homem justo, observe: e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Ah, que homens de brio, né? De caráter, que personalidade maravilhosa desses homens. Deus tem sempre esses, e que nós sejamos deles também. José não tem orgulho nenhuma e nem tem vaidade alguma em aspecto algum. Falou isso e já acabou, já entendeu, está feito. E aceitou. E entra no propósito de Deus. Igualmente, entra no propósito de Deus. De estar recebendo Maria como sua esposa e cuidar da criança que viria. Muito bem,
Aí está a sequência. Agora sim, na continuidade das informações, voltando para Lucas, agora no capítulo 2, observe que nós estamos em Lucas e Mateus, porque Marcos e João não falam nada desta história. Mas em Lucas capítulo 2, aí sim temos diretamente o nascimento de Jesus. Como é que isso se coloca? Lucas narra a partir do verso 1. Aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Verso 3. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Verso 4. E subiu da Galileia também José. E José vai para a Judéia, para Belém, porque era da tribo e da descendência de Davi. Então ele tinha que ir para Belém, cidade de Davi, para se alistar. Eu acho bonita essa história, irmãos. Vamos imaginar um mundo, o Império Romano dominando o mundo inteiro. O mundo inteiro. Muito bem. Dentro do propósito de Deus, Maria já estava passando os 3, passou pelos 6, passou pelo 8, está entrando e completando o tempo. Onde é que está Maria? Onde está Maria? Lá em Nazaré da Galileia. Mas o profeta diz que Jesus nasceria em Belém de Judá. Para Deus não tem dificuldade. Era só Deus falar com Maria. Maria, dá um jeitinho, arruma a trouxinha sua e do menino, porque é lá em Belém que tem que nascer. Ou então falaria para José. José, você me obedeceu direitinho para casar com Maria, mas agora tem mais uma tarefa. Vai embora para a Judéia, para Belém, porque tem que nascer lá. Mas, irmãos, Deus é Deus. Quando Deus quer fazer algo diferente, Ele faz. Ele foi lá e moveu o imperador de Roma para mexer com o império todinho. Imagina o mundo inteirinho, todo mundo viajando. Porque era a ordem expressa do imperador. Cada um aliste-se na cidade de seus pais. Deu vontade nele de saber quanto era o número de pessoas no seu império. Foi ele que teve essa vontade? Foi ele. Deus movendo o coração do rei. Pronto, saiu o decreto e José, como era atencioso à ordem da autoridade, naquilo que não é contrário a Deus, simplesmente arrumou a condução, um animalzinho, né, deve ter sido, colocou Maria em cima, mas está avançado o tempo, mas a ordem aí. E lá vai Maria adiantada na gestação, com José atravessando nada de asfalto e nada sobre pneus, toda aquela terra até chegar a Belém. Por que Deus escolheu isso? Esta forma? Fez. Mas foi só chegar em Belém, pronto. A correria, lugar para se hospedar, não tinha, porque muita gente estava chegando de fora para o mesmo projeto, para a mesma ordem. Não tem onde. E ali, exatamente, nem uma semana antes, nem uma semana depois, ali, pronto. Chega o dia em que a gestação se completa, é hora de vir à luz. E Jesus nasce então. E a palavra que nós temos diz assim, no verso 7 do capítulo 2. E deu à luz seu filho, primogênito, o primeiro, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura. Paremos aqui. O que é manjedoura? Coxo. Coxo. Tem gente que estica bastante, coloca lá que é na estrebaria, coloca um burrinho, coloca uma vaquinha e outras coisas mais, faz um cenário completo. Mas o destaque que nós vemos aqui na Bíblia é só que, não tendo onde se abrigar, uma hospedagem,
um hotel, uma pousada. Jesus nasce e é colocado num coxo de animal. Nós conhecemos bem um coxo, que é justamente aquele recipiente que tem uma parte funda. Ali, em vez de colocar o alimento, foi colocado Jesus, que de fato era o alimento, né, para a humanidade toda. Ele é o pão descido do céu. Está ali Jesus envolto em paninhos num coxo. Um coxo. Manjedoura é coxo. Muito bem. Ao mesmo tempo que sucede, um anjo já aparece a pastores que estão com seus rebanhos no campo e já fala com eles, que trazia para eles novas de grande alegria. O verso 10. Verso 11. Pois na cidade de Davi, que é sempre Belém, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Verso 12. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. 13. Diz que apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Outra pausa. O anjo primeiro aparece, dá-lhes a grande notícia clara, direta: vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Mas como vamos saber quem é? Ele está envolvido em panos numa manjedoura. Não é num bercinho, nem numa cama de marfim. Não, o Salvador, o Messias, está num coxo, envolvido com panos. Observe bem isso. E ao mesmo tempo aparece então muitos seres angelicais, uma multidão dos exércitos celestiais, cantando, vamos dizer, como um grande coral, cantando o que mesmo? Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Até nessa expressão precisamos ter cuidado, porque seja dada a glória a Deus, que traz agora paz na terra, manifestando Ele, Deus, uma boa vontade para com os homens. Observe que os homens são tão vaidosos e negligentes nas coisas que mudam uma palavra tão simples e cantam por aí dizendo glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Enquanto que, na verdade, Deus dos céus, olhando para a terra, não viu nenhum justo sequer. Não viu nenhum homem de boa vontade. Observe como a mente do homem sempre quer se aprovar, achar-se no direito da salvação. Ou, como muitos de nós podemos às vezes estar se gloriando em ser salvo, mas é porque eu criei, é porque eu paguei o preço. Mas que eu o quê? Está escrito aqui, é boa vontade de Deus, misericórdia, ou como disse Zacarias, as entranhas das misericórdias de Deus. No seu grande amor com quem nos amou, deixou tudo e veio a este mundo nos salvar. Foi Ele, e não nós, que nos chamou para sermos ovelhas do seu rebanho, do seu pasto. Muito bem, e a história continua dizendo que os pastores deixaram os seus rebanhos e foram procurar em Belém onde poderia estar um casal com uma criança envolta em paninhos, deitado numa manjedoura no coxo. Acharam e lá adoraram a criança e voltaram alegres, contando as boas novas para todo mundo. Observe que está sendo espalhada a notícia: o Messias chegou. Deus cumpriu a sua promessa de trazer o libertador, o desejado das nações.
E imaginem, José e Maria, naquela simplicidade, naquele momento ali, assim, tão desamparados, supostamente desamparados, porque na verdade não estavam desamparados, eles tinham simplesmente o suficiente, o necessário. Não tinham conforto e riqueza deste mundo, mas não faltava nada. Vendo aquelas pessoas humildes chegando, foi quando Maria ia guardando tudo isso no seu coração, conferindo as coisas. Gabriel falou, aconteceu, e agora aí, está desenvolvendo uma história e avançando. Vamos em frente. Narrativa de Lucas, sempre em detalhes, conta que passam-se os dias, e quando foi no tempo de 8 dias do nascimento de Jesus, conforme a lei, era obrigação dos pais de fazerem, procederem à circuncisão dos meninos. 8º dia, tal qual João, também Jesus é circuncidado. É aquele pacto que Deus fez com Abraão e que está lá em Gênesis capítulo 15. E foi circuncidado também Jesus, ao 8º dia. E é quando se lhe confere oficialmente o nome. Qual o nome da criança? Emanuel, disse o profeta. Mas não, qual é o nome? Jesus. Quando diz que o seu nome será Emanuel, é o significado. Emanuel é Deus conosco. E ali estava Jesus, que é a salvação de Deus conosco neste mundo. O nome, vamos dizer assim, de certidão é Jesus. Enquanto que Emanuel é o que ele é em si, Deus conosco. Muito bem, dias vão passando. Verso 22 fala do cumprimento dos dias da purificação. Os pais de Jesus eram subordinados à lei e obedientes. A lei determinava que toda mulher, ao dar à luz um menino, deveria ficar 40 dias separada, 40 dias, quando cumpriria o processo da sua purificação segundo a lei. E então deveria ela ir ao santuário de Deus, apresentar a sua oferta, o seu sacrifício de purificação ou de expiação dos pecados. Atentem bem para esses detalhes. 40 dias passados, então Maria pega o nenenzinho Jesus com 40 dias e vão de Belém a Jerusalém, que é perto. Talvez como um dos nossos bairros aqui, é um outro bairro um pouco mais afastado, dentro da mesma região. Chegando lá, também vão aproveitar e apresentar a criança no santuário, conforme estabelecido por Deus. Todo primogênito será consagrado a Deus. E assim, vão entregar na mão do sacerdote que vai fazer isto. Qual o sacerdote que está lá, presente ou de plantão, no santuário nesse dia? Simeão, homem idoso, justo, temente a Deus. E Deus já lhe tinha dito que ele não iria morrer na sua idade avançada, sem antes ver a salvação de Deus com seus próprios olhos. E naquele dia, por operação do próprio Espírito de Deus, Simeão vai para o templo. Chega lá, pronto, recebe nos seus braços o menininho Jesus. Ele olha para aquela criança de 40 dias, é só pelo Espírito de Deus mesmo, e já vê o Emanuel. Olha, irmãos, só por Deus mesmo, não é por entendimento não, é comunhão com Deus, é sintonia com o Espírito de Deus. Ele olha a criança tão vulnerável, tão frágil no seu braço, estremece de alegria, entendendo tudo, e vai agradecer a Deus. Deus, te agradeço,
agora você pode me recolher em paz, porque os meus olhos viram a salvação. Numa criança de 40 dias, apenas 40 dias. Isso está no verso 25 em diante. E o verso 31, ele diz: a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. De onde lhe veio entendimento? Aí estão os mistérios, irmãos, o quanto cada um de nós pode compreender das coisas de Deus sem explicação, só por comunhão com o Espírito. Voltando um pouquinho, no verso 24, além de apresentarem Jesus no templo, consagrando a Deus, verso 24, está escrito: e para darem oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. De tantos animais que se poderia oferecer e que a lei pedia, mas entretanto a lei vai como que diminuindo conforme a posse da pessoa. Se fosse o sacerdote, tinha que ser um novilho. Se fosse um príncipe, tinha que ser um bode. E vai descendo. Se não chegar para um cordeiro, então que seja pombos. E se nem isso tem, que compra-se com centavos, ou pega-se com uma armadilha no campo, então a 10ª parte da flor da farinha. Observem bem isso. E Maria com José apresentam pombos. Isso significa que eles não eram ricos, eram pobres. Foi com uma oferta quase que mínima. E uma oferta de expiação de pecado. Tem coisa aí. Mas vou voltar nisso. Antes, avancemos um pouco mais. Simeão falando de Jesus daquela forma tão grandiosa, ainda mais no verso 34, podemos acompanhar de Lucas, no capítulo 2, verso 34. E Simeão os abençoou a José e a Maria, e disse a Maria, sua mãe: eis que este, a criancinha, é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. Em Jesus está a pedra, na qual podemos apoiar, sendo ele rocha, alicerce da nossa vida, ou então é a pedra com que nós nos chocamos. Por isso é sinal contraditado. Avisou a ela dos seus sofrimentos. E, ao mesmo tempo, diz no verso 36, que também surgiu ali uma mulher chamada Ana. Tem gente que confunde e coloca como a avó de Jesus. Santa Ana. Não, é simplesmente uma das servas de Deus, interessante, da tribo de Azer. A gente não ouve falar quase que nada de outras tribos. Aqui tem uma mulher de uma tribo não famosa em Israel, Azer, mas que era fiel ao Senhor em jejuns e orações continuamente, todo dia, na casa de Deus. Chegou ali, viu aquela cena, pelo mesmo Espírito do Senhor, já entendeu tudo e já começa a falar para todo mundo: a salvação de Deus, o Emanuel, o desejado das nações chegou. Imagine outras palavras mais que essa mulher poderia estar dizendo e que aqui não estão registradas. E Maria, outra vez ouvindo tudo aquilo, ia colocando no seu coração e conferindo. E estava apenas começando toda a sequência de fatos que ainda estaria presenciando em torno de Jesus, o seu filho primogênito. Muito bem.
esses fatos estão colocados. Até aqui, observem que José e Maria estão ali perto de Jerusalém, mais precisamente em Belém de Judá, com Jesus com cerca de 40 dias, pobres, pelo estilo da oferta que estão trazendo ao santuário, pobres. Muito bem, é aqui que a história se coloca mais exata, quando vamos para Mateus capítulo 2. Mateus vai colocar uma ocorrência que Lucas, não sei porquê, não registrou. Ele que é detalhado não registrou. Mas não tem importância, não faltou não, que Mateus estava ali pronto para completar essa lacuna. E em Mateus capítulo 2, verso 1, a história continua em torno do nascimento de Jesus. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Impressionante, impressionante. Ali em Jerusalém, Israel inteiro, Galileia, poucos são os que estão atentos a um acontecimento tão grandioso. O céu está em festa, os anjos estão em coral cantando, mas poucos homens estão conhecendo o fato. Jerusalém devia estar lá um alvoroço de cultos, de festas religiosas no templo de Deus, mas alheios ao que Deus estava fazendo. Entretanto, lá longe, no Oriente, alguém está compreendendo alguma coisa. Talvez dentro da profecia que Jacó ou Abraão disseram, uma estrela raiou em Judá e o cetro está nas suas mãos. Não sabemos como, não é astrologia, mas como um sinal que Deus deu ao mundo, o mundo aqui não enxergou, a não ser esses magos, viram a estrela, compreenderam o cumprimento da profecia e vão embora para Jerusalém, em Israel. Vamos ver o rei dos reis, que é nascido agora. Queremos adorá-lo. Entendamos que a palavra mago não quer dizer feiticeiro. A palavra mago quer dizer o quê? Numa linguagem mais pura, mais isenta de algum mau juízo. Mago significa cientistas, estudiosos, pessoas cultas. Uns poucos perceberam e saem do Oriente e vêm até Jerusalém perguntando: onde é que nasceu o rei de Israel? Ninguém está sabendo. Imagine chegando uma comitiva oriental de cientistas, vamos dizer assim, do Oriente, falando que nasceu o rei de Israel e querem adorá-lo. Alvoroçou Jerusalém, é a capital de Israel. Alvoroçou a classe religiosa, alvoroçou o povo e, vamos dizer também, a política. Todos os governadores, magistrados ficaram todos atordoados, que nasceu o rei de Israel, o domínio é romano, o rei é de Roma, e inclusive o nome dele é Herodes. Não tinha rei pior para existir naquele momento. Mas observe, com um domínio estranho e com um rei inimigo, isso não impede de Deus fazer a sua obra. Deus continua operando. Quem pode colocar obstáculo ao que Deus quer fazer? Parece que Deus foi até caprichoso, colocou o máximo de impedimento, mas a sua vontade se executa. Dizem que são 3. Por favor, dão até nome para os 3 magos, mas em lugar nenhum diz quantos são e nem que tem nomes definidos. São magos. Por ser plural, é 2, ou 3, ou 4, etc.
mas não tem que ser precisamente 3. Vou explicar mais. Mas continuemos. Com Jerusalém alvoroçada, começa a correr a pergunta: onde nasceria o Messias? Onde? E aí a classe dos estudiosos, os sacerdotes, os fariseus, analisando a Bíblia, disseram: está escrito, disse o profeta, que será em Belém de Judá. Em Belém? Em Belém. Os magos pegam a informação. Para onde fica Belém? Pega aquela estrada, imaginemos assim, e lá vão os magos pegar a estrada. Mas Herodes vai e recolhe os magos para uma audiência em particular, uma entrevista, e começa a indagar: nasceu, né? Que bom. Estou imaginando. Quando que foi mesmo? Como foi? A estrela? Em que data? Há tantos dias atrás, mais ou menos nesta época. E Herodes registrando: que época? Tá bom, mas vocês vão para Belém e adorem lá o rei, e depois vem me dizer o endereço, que eu também quero ir adorá-lo. Não é nada disso, sabemos. É a política já se prevenindo. Muito bem. E os magos tomam o caminho de Belém. Quando estão indo a caminho de Belém, eles veem agora a estrela que eles viram no Oriente. E a estrela vai como que na frente deles, como que mostrando e para onde estava o menino. Eu quero fazer uma observação. Onde é que estava o menino? Verso 11. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Ouro, incenso e mirra. Onde é que estava Maria e o menino? Numa casa. Não estava na estrebaria, estavam numa casa. Os dias já tinham passado, mais de 40 dias, porque muitos fazem a visão de que na noite que Jesus nasceu, os anjos apareceram em coral cantando, os pastores foram visitar Jesus na madrugada chegou a comitiva de magos do Oriente, e naquela noite mesmo José já estava partindo, fugindo com Maria e o menino. Coloca tudo num dia só, enquanto na verdade os fatos vão acontecendo progressivamente, com os dias, meses passando. Muito bem, vamos em frente. Muitos dizem que são 3 os magos, porque foram 3 presentes: ouro, incenso e mirra. Não é bem isso. Dentro de uma ética, numa situação coletiva, não existe, não deve existir aquela ideia de que cada um vai dar o presente que quer e procurando talvez ter no seu presente uma aparência melhor do que a dos outros. Não. Dentro de uma coletividade combinam o que vão ofertar. Eu creio que se foram 2, 3, 4, 5, 10 magos, todos eles devem ter trazido a mesma oferta, o mesmo presente: ouro, incenso e mirra de cada um. Muitos dizem que é 3 por causa desses 3 tipos de presentes, mas na lógica, se observar lá em Números, cada um dos príncipes que foi trazer uma oferta, um presente para Deus no deserto, todos eles trouxeram identicamente a mesma oferta, o mesmo presente, para ninguém se engrandecer sobre o outro. Eu vou levar ouro. O outro olha assim: bom, ouro, então tem que levar uma coisa melhor, vou levar diamante. E fica uma vaidade, uma presunção de cada um. Não, combina-se, trata-se. Vamos juntos? Vamos juntos? O que vamos ofertar? O que seria adequado para um rei? Ouro, incenso, mirra, também no seu significado.
significados, tanto religiosos como significado também de uma majestade, um rei em Israel. Ouro, incenso e mirra. E a palavra diz que, tendo feito aquele ato de presentear Jesus e adorá-lo, pegaram estrada para ir embora. Mas foram avisados em sonho de que não voltassem para Jerusalém, para Herodes, que partissem embora para o outro caminho. E os magos então não voltam a Jerusalém, dali mesmo vão embora para a sua terra. Passando horas, passando dias, e os magos não voltam, Herodes levantou. Onde é que estão os magos? Já foram embora. Já foram embora. Qual é a sua ação? Formar o exército com a ordem de destruir todas as crianças de Belém. Observe que Deus sempre está à frente. À noite, vem um sonho a José com a ordem direta. Toma a mulher, toma a criança e foge para o Egito, porque Herodes quer matá-lo. E José, sempre obediente, pega Maria, José e vão embora para o Egito. Observe que agora eles não estão tão pobres, né? Já tem ouro, incenso e mirra são especiarias caríssimas, já tinham algum posse, um patrimônio. Providência de Deus para poderem tomar uma estrada para ir para um país estranho, o Egito. E vão embora. Ao saírem, a ação de Herodes, exército romano invadindo Belém e matando em Belém e nos arredores todas as crianças de 2 anos para baixo. Por que Herodes tomou 2 anos para baixo? Porque ele tinha já questionado os magos. Então ele já fez um projeto. Então essa criança, se eles viram a estrela em tal época no Oriente, então essa criança deve ter uma certa idade. E naturalmente, para não errar, ele deu uma folga e matou as crianças de 2 anos para baixo. Imagine uma cidade, uma aldeia quieta, calma, cheia de inocentes, não entendendo nada, e o exército romano vindo e matando todas as crianças. Mas diz as Sagradas Escrituras que isso aconteceria. É uma profecia que está em Jeremias, capítulo 31, verso 15. Palavra que diz assim: em Ramá, que é Belém, se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando os seus filhos e não aceitando ser consolada, porque já não mais existem. Jeremias, cerca de 500 anos antes de Jesus, já falou isto, que haveria essa mortandade. Mas é bonito, irmãos, que não só avisa da destruição que há, mas fala também da recompensa que existe em todos aqueles que por causa do Senhor sofrem algum dano. Deus é o Deus das consolações, Deus é o Deus que opera maravilhas no meio do seu povo. Olhando, portanto, Jeremias, versos outros seguintes, nós vemos que a palavra do Senhor diz: retenha o teu choro, porque ainda há esperança. Teus filhos voltarão. Na verdade, a palavra promete uma ressurreição. Então imagine, olhando assim, que coisa mais horrível, que mortandade. Jesus veio e trouxe um desastre em Belém de Judá, morte de crianças inocentes, mas a compensação está lá em Jeremias. Vão vir da terra estranha, ou seja, a morte, as trevas, vão estar de volta. Consola, retenha Raquel, porque você terá os seus filhos de volta. É a promessa de uma ressurreição. Crianças morreram por causa de Jesus e vão ter o galardão próprio de Jesus. A vida é eterna também. Então, em Deus ninguém perde, em qualquer dano que tenha pela causa do Senhor, pelo seu nome, pela justiça.
pela verdade. Nunca, nunca, nunca. Tendo consciência disto ou não tendo consciência, naquele dia vai ser lembrado. Conforme Jesus disse, que ele chamará a muitos dizendo: vinde benditos, porque tive fome, tive sede, estava nu, etc. E ele foi assistido. Mas como? É quando o Senhor traz a compensação pelo dano sofrido na sua causa. Muito bem. E assim acontece que também, cumprindo uma palavra que estava em Oséias capítulo 11, verso 1, Jesus vai para o Egito, é levado ao Egito. Fica lá um tempo, não se diz o tempo, até que José é avisado em sonhos de que Herodes, que queria matar o menino, já tinha morrido e que ele poderia voltar e ir para Nazaré. Muito bem, lá vem vindo José, na subida passa por Jerusalém, mas vendo que quem está governando é um descendente de Herodes, fica com receio de ficar ali em Jerusalém ou em Belém, vai embora para Galiléia, para Nazaré, para cumprir outra palavra que estava escrita, que Jesus seria chamado Nazareno. E assim acontece. Cumprindo outra palavra, conforme disse em Oséias 11, do Egito eu chamei meu filho. Muito bem, irmãos, tudo isso que nós estamos falando é ainda sobre o nascimento de Jesus. Falamos de tantas coisas, mas eu quero colocar algumas considerações. Nós temos, no entendimento de muitos, a colocação que Maria teve uma imaculada conceição. O que é Imaculada Conceição? É uma concepção, uma gestação pura. Isso é colocado numa exaltação da mulher como se ela fosse divina. Mas é incorreto. Por que incorreto? Porque a palavra de Deus é clara. Não há um justo sequer. Não há um justo sequer. Na verdade, podemos ser justificados por Deus, mas não somos justos em nós mesmos. Tanto que temos em nós a situação de nascermos da natureza carnal, humana de Adão e Eva, pelo que a nossa tendência em nós mesmos é a fragilidade diante daquilo que é uma decisão correta, pura, para sermos justos, para sermos, vamos dizer assim, de toda retidão e pureza diante de Deus. Então não há um justo sequer. Tanto que Maria se coloca como serva do Senhor e, ao terminar o período dela, gestação e parto, ela vai ao santuário apresentar a Deus a oferta da expiação de pecado. Se a lei assim colocava, e a lei é precisa, a lei é santa, a lei é de Deus, e Maria cumpre indo ao santuário de Deus apresentar a expiação do seu pecado, por que alguém quer justificar dando glória em excesso à pessoa, esquecendo que é Deus quem purifica, é Deus quem justifica? Então, esse assunto de dizer Maria Imaculada é mais um louvor excessivo, como se Maria não precisasse do perdão dos seus pecados, como todo e qualquer ser vivente na face da terra. Se Jesus veio morrer para perdão dos pecados dos homens, Maria não precisava. É assim? De forma nenhuma. Então aí já está uma falha. De doutrina, numa simples história. Outro particular. Maria sempre virgem. Ai, quanta exaltação fingida, falsa, incorreta. Bom, sempre virgem. Em que aspecto? Mantém até hoje na sua fisiologia o item próprio que caracteriza a mulher virgem?
Então Jesus nasceu de que forma? Não nasceu natural? Jesus nasceu de cesariana? Então é uma afirmativa muito infantil, se colocarmos fisicamente. Ao estudar Mateus, agora há pouco, nós vimos que José não a conheceu até que deu à luz o seu primogênito. Mas depois que Jesus nasceu e Jesus foi crescendo, ali estava um casal, debaixo das bênçãos de Deus, José e Maria, que geraram outros filhos, que são citados ali em Mateus capítulo 12 e em Marcos capítulo 6. Procurando essas palavras, podemos encontrar perfeitamente quando, em Mateus, por exemplo, capítulo 12, verso 46, diz: E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: Eis que estão aí fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Jesus tinha ou não tinha irmãos? E também podemos procurar em Marcos capítulo 6, no verso 3, quando a palavra é clara ao dizer: Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Então o povo conhecia Jesus. Ali está Jesus, a mãe dele é Maria, o pai é José, os irmãos é o Judas, é o Simão, ainda tem as suas irmãs também. Então aqui temos, observe, bem nítido, todos eles, os que são da família de Jesus. Lembremos, Tiago, José, Judas e Simão, 4 irmãos homens. Jesus era o 5º. E irmãs, cujos nomes não são citados. Então, onde é que está Maria sempre virgem? Que ideia é essa? É somente um engrandecimento, uma exaltação mentirosa, muito mentirosa. E segue outras coisas mais. Ainda mais quando chegarmos no céu, nós não vamos encontrar Maria, mulher, nem rainha dos céus. Nós vamos encontrar o anjo que na face da terra foi Maria. Porque todos que forem achados dignos da vida eterna serão como os anjos. Não se casam, não se dão em casamento. Macho e fêmea é coisa aqui para a terra. Lá no céu não existe mais isso. Então, arruma outro trono, outro título para Maria, mas rainha do céu não dá. Não combina. De forma alguma. E, por fim, pior ainda, é o entendimento incorreto de que na vida sexual de casados há pecado. Então Maria não podia ser mulher esposa, nem mulher mãe de outros filhos, porque vem imundícia, impureza naquilo que Deus fez. Absurdo. Por isso que Paulo fala dos últimos tempos, espíritos enganadores, proibindo o casamento, vendo imundícia onde não há imundícia, quando por Deus foi isso feito para que, pela oração e ação de graças, tudo seja santificado. É desconhecimento da verdade daquilo que Deus fez, chamando impuro o que Deus fez puro. Na verdade, também, disse Paulo, para os impuros, tudo é impuro. Mas o que Deus fez puro, continua e sempre será puro, fora do entendimento daqueles que não estão comungando no mesmo espírito que esteve nesses homens nobres que nós vimos, o mesmo espírito que houve em Cristo Jesus. Nós vamos interromper nosso estudo neste ponto para continuarmos na oportunidade seguinte. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site
www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.